Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Eu acho muito difícil agora a Adidas bater essa proposta da Nike, por tudo que eu já ouvi, por tudo que eu sei, e algumas coisas eu vou estar passando para vocês. Muito bem, fiel, vamos aqui para as últimas notícias do Coringão, últimas novidades aí, muita coisa acontecendo. Enfim, vamos ver aí o que os comentaristas falaram, tanto o Jorge Nicola quanto o Samir Carvalho do Café do Setorista. Eu vou deixar os créditos na descrição desse vídeo, fica aí até o final. Mas antes, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa aí o sino e deixa seu comentário também para fortalecer aqui no meu trabalho. Tamo junto e bora lá para o vídeo. Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Nessa segunda-feira foi concluído o relatório final das investigações sobre o caso Vaidbet, que apurava irregularidades no Corinthians, aquele esquema de pagamento, de intermediação. A polícia conseguiu constatar que dinheiro que saiu do Corinthians foi parar numa empresa ligada à lavagem de dinheiro do PCC. Primeiro comando da capital, a facção criminosa mais temida nesse momento no país. Pois bem, o relatório da polícia traz uma série de apurações indicando que Augusto Melo e o Corinthians têm ligações com o crime organizado. São vários os movimentos que envolvem contratações de atletas da base. A polícia chega a descrever as pessoas ligadas ao PCC com participação em negociações, entre elas o Tripa e também o Cristiano Linô. O Tripa é apontado como operador financeiro da FAC e o verdadeiro controlador da UJ Futebol, que é a empresa que acabou por receber o dinheiro que inicialmente saiu do Corinthians. Segundo a polícia, a UJ Futebol e a Lyon Soccer Sports eram as empresas usadas para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. A polícia conseguiu constatar pelo menos uma ligação da UJ com um atleta da base do Corinthians no movimento suspeito. Importante dizer também que esse primeiro relatório e investigação vai causar a abertura de outros 10 inquéritos policiais com investigações em diversas frentes. Importante contar, antes de falar sobre São Paulo e Água Santa, só para completar sobre o Corinthians, o relatório policial que já ficou pronto aponta que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, tem negócios com a UJ desde quando ainda era dirigente do União Barbarense. E pessoas ligadas ao Augusto também fizeram uma série de negócios com essa empresa. A polícia ainda apontou Augusto como alguém que contratou pessoas supostamente criminosas, citando especificamente o Marcelo Ninja Salles, que era chefe de gabinete da presidência, e o Capetinha, que era diretor de tecnologia. O relatório também conta que o Augusto Melo se beneficiou de doações do Buzeira durante a sua campanha. Até por isso a gente constatou a presença do Buzeira em alguns movimentos ligados ao Corinthians. E que o presidente, agora o presidente afastado do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a ser ameaçado por um agiota que o cobrava dinheiro, o pagamento da grana, sob risco de morte, um verdadeiro caos. Sobre São Paulo e Água Santa, também de acordo com esse relatório policial, o Água Santa tem muito envolvimento com o crime organizado. Pessoas do crime organizado estariam à frente do clube de Diadema, cidade vizinha a São Paulo. Essa é uma especulação que existe por aqui há bastante tempo, mas agora pela primeira vez a polícia coloca isso de forma oficial. Sobre o São Paulo é importante esclarecer, tá? Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa envolvida nas investigações. Não há nenhuma suspeita contra o São Paulo. O que a polícia apurou é que há um negócio envolvendo um jogador que passou pelo São Paulo com ligação com a UJ. A polícia assegura que não tem nada contra o tricolor. Esse jogador é o Juan, que pertencia à União Barbarense. O São Paulo se defende afirmando que não tinha a mínima noção de que a contratação do Juan poderia ter qualquer ramificação com o crime organizado. A polícia confirma a versão do São Paulo e não coloca o São Paulo como suspeito. Apenas houve o destaque de que um atleta que defendeu o São Paulo e depois foi negociado com o Southampton, o Juan, tinha um empresário ligado a essas investigações. Matheus Araújo e Murilo são outros dois atletas, esses que pertenceram ao Corinthians, que tinham empresários ligados ao crime organizado,
tudo de acordo com a Polícia Civil. Agora é oficial, a Nike fez uma proposta, né? Uma carta de intenção, uma proposta, não tem contrato batido. A Nike fez uma proposta que eu considero hoje quase irrecusável, tá? Nós estamos falando aí de valores bem altos, que se somar tudo com bonificações, realmente vai dar em mais de 1 bilhão, tá? Uma coisa é certa, o Corinthians com a Nike hoje passa a ter um contrato bilionário se aceitar. A proposta da Nike ao Corinthians é bilionária, tá? Bilionária. É que tem muita coisa fragmentada, que, né, vai depender de como isso vai ser colocado no contrato. Porque uma coisa é o contrato, outra coisa é a proposta. Então a Nike realmente fez a proposta oficial da Nike, e por tudo que eu ouvi, tem um detalhezinho lá que pega, tá? Tem um detalhezinho que pega, mas que eu acho que isso vai ser superado, que é uma questão realmente assim de juros, essas coisas, que isso aí vai ser superado e eu acho que o Corinthians vai assinar esse contrato. Eu, Samir Carvalho, já teria assinado, pelo que eu sei, que eu tive acesso, conversando com pessoas da Nike, conversando com fontes no Corinthians e na Nike, eu já teria assinado esse contrato, tá? Primeiro, vai ter adiantamento que vai ajudar o Corinthians a sobreviver, porque o Corinthians não tem nada hoje. O Corinthians foi jogado às traças por Augusto Melo e companhia. O Corinthians não tem R$1. Eu não duvido nada, eu estou recebendo informações que vão atrasar um monte de situação aí. Então, assim, o Corinthians, hoje, meu amigo, a situação tá feia no clube. Na maneira que deixaram o Corinthians, a situação tá feia. A Nike também vai dar um adiantamento como a Adidas, tá? Como a Adidas. A diferença é que a Nike vai dar um adiantamento. A Adidas havia, né, dado um plus no contrato, ia dar umas luvas um pouquinho... Assim, e também não é a mais, tá? Por quê? Olha só, a Adidas tratou como luvas, que é uma premiação pela assinatura do contrato, que não seria o adiantamento, mas o contrato da Adidas era 800 milhões. O da Nike chega a 1 bilhão e vai ter um adiantamento, tá? Eu já vou revelar aqui, eu ia segurar para amanhã, mas vou revelar, um adiantamento de 100 milhões. Isso aí vai ser dividido, tá? Mas é um bom adiantamento. Isso vai ajudar o Corinthians. Então, o Corinthians só está saindo, no meu modo de ver, minha visão, tá? Agora não é informação. A informação eu já dei, tá? A proposta da Nike é melhor que a da Adidas, tem adiantamento de 100 milhões e tem agora também aquilo que a gente falou para vocês. É um contrato que vai até 2036 e que o Corinthians não vai precisar pagar nenhuma multa. O contrato com a Nike e o Corinthians vai ser zerado. Você quer outra notícia boa? Tudo que o Corinthians deve para a Nike, isso vai ser perdoado. Vai ser zerado a dívida, vai se converter. Vai se converter o clube, né? Vai se converter, não vai ter pecado nenhum mais com a Nike. Porque parece que o Corinthians pegou peças a mais, enfim, tem uma situação lá que o Corinthians... Olha só que ponto chegamos, hein? O Corinthians passou a ser devedor com a Nike. Então a Nike está perdoando tudo, é um contrato que vai começar do zero. Ó, que vocês devem, esquece. A proposta é 1 bilhão. Meu irmão, eu lembro que eu trouxe isso lá atrás, que a Nike ia vir com tudo para cobrir. É que depois a Adidas chegou junto, né? E a Nike também demorou para fazer a proposta, né? A gente achou que a Nike estava até blefando. Mas eu já havia avisado, eu fui o primeiro a avisar lá atrás que a Nike ia cobrir. Vocês se recordam disso? Entendeu? Vocês se recordam disso? Então nós estamos falando aí de uma proposta maravilhosa, no meu ponto de ver, tá? No meu ponto de ver, uma proposta muito boa. Tem alguns detalhes para serem ajustados, mas eu acho que até amanhã, terça-feira, dia 24, nesta terça, quarta, no mais tardar, o Corinthians bate o martelo e assina com a Nike. A Adidas está fora do jogo? Não está fora do jogo, mas eu duvido muito que a Adidas agora vai querer cobrir essa proposta da Nike, tá? Até porque a Adidas não gostou, né, do Corinthians ficar... Qualquer proposta que o Corinthians pegou da Adidas levou para a Nike. Mano, faz parte do jogo. Não tem que ter esse amor por Adidas, por Nike. Você tem que pensar no clube, é o que essa diretoria está fazendo. Analisando os contratos, analisando as cláusulas. Cara, foi o que eu falei, até agora estão sendo profissionais. É claro, até um conselho que eu dou para a diretoria do Corinthians, é um conselho que eu carrego para a vida e ensino isso na igreja, enfim, não sejam demasiados.
entendeu? Porque nada em demasia é bom. Nem amor, eu costumo dizer, né? Vocês sabem disso que me acompanha desde o início. Então é isso. Então a gente tem esses detalhes para passar para vocês. Mais de 1 bilhão, tá? Aliás, o GE trouxe isso lá, o Edgar trouxe até em primeira mão pô, uma coisa que eu sou é honesto, meu irmão. O menino deu lá, tá certinho. Tudo que ele escreveu lá vai dar mais de 1 bilhão, tá? Só que eu tô trazendo uns detalhezinhos a mais, porque eu avanço na... Eu não quero chegar aqui e só trazer uma informação do GE, eu quero ter as minhas informações também. Então já estou trazendo alguns detalhes para vocês. Dívida zerada com a Nike, adiantamento de 100 milhões, tudo isso é novo, hein? A informação que o Samir Carvalho tem e que eu, Samir Carvalho, tenho é que o Corinthians gostou da proposta da Nike, mas fez uma última exigência, que eu não posso falar o que é, até porque o pessoal da Nike me pediu e do Corinthians me pediram para não falar o que é. Mas não é nada que venha mexer com o mundo, entendeu? Eu acho que vai fechar porque é um negócio, sabe? Eu posso até falar para vocês assim, não especificamente o que é, mas coisinha de juros, taxa de juros, entendeu? Por isso que eu acho que vai fechar. Opinião, eu acho que vai fechar. A Nike fez uma proposta que agradou o Corinthians, agradou bastante, uma proposta de mais de 1 bilhão de reais em 10 anos de contrato, uma proposta que vai perdoar uma dívida que o Corinthians tinha com a Nike, uma proposta que vai evitar qualquer tipo de multa que o Corinthians tenha que pagar à Nike. O Corinthians vai começar do zero, tudo vai ser apagado, o Corinthians vai estar reformulando várias questões no contrato, inclusive preço de camisa, tá? O Corinthians está brigando muito para a Nike vender uma camisa mais barata para o torcedor. Isso é outra informação exclusiva. Eu estou jorrando informações aqui exclusivas para vocês. Pega aí, meu irmão. 100 milhões de adiantamento, que é outra informação exclusiva, tá? É aqui. Pode falar o que for. A informação na temperatura certa é aqui. Agora, fechou? Não fechou, porque não assinou. Aí amanhã, esse probleminha aí emperra, a Adidas vem e fala, meu irmão, assina comigo aqui, eu pago a multa desses caras e acabou. Eu não sou louco de fazer isso. Aliás, eu brilhei esse ano do Tite. Todo mundo, crava. O mundo tinha cravado o Tite. Eu falei, eu não. Amanhã o cara acorda aí, fala que não quer treinar o Corinthians. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. O cara vai dormir, aí fica com o pensamento, poxa, por que eu fiz isso? Tal. Aí no outro dia acorda e desiste. Acertei em cheio, velho, da do Tite. Vocês lembram, né? O valor da multa, presta atenção, seria um valor calculado. Isso ia dar uma bela de uma briga na justiça. Por quê? Porque o Corinthians entende que o contrato termina no final do ano. E a multa ela é calculada com aquilo que a Nike ganharia em parceria com o Corinthians. A multa está linkada ao lucro da Nike no contrato. Então, quanto que a Nike lucraria? Quanto que a Nike lucraria com o Corinthians até o final do ano? Faz as contas, calculadora, era a multa. Só que a Nike ia bater o pé e ia falar que ia ser até o final de 29. Aí, meu irmão, adiantamento da Adidas não ia valer nada. Não ia valer nada. Por que não ia valer nada? Porque o contrato da Adidas, que já é agora, eu tô falando para vocês uma coisa que eu apurei no blend de informações, eu ainda deixei meio que duvidosa a situação. Agora eu tô cravando. A proposta da Nike é maior do que a da Adidas. Então não faz sentido hoje você fechar com a Adidas porque tem 3 listrinhas aqui, não faz sentido você fechar com a Adidas hoje porque tem 3 listrinhas aqui, porque ela vai dar um adiantamento, só que esse adiantamento, cara, que a Adidas está dando, no contrato geral da Adidas dá 800 milhões. A Nike já chegou a 1 bilhão e não vai precisar pagar multa. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, velho, é Nike e acabou, velho. Ó, entendeu? Vou até fazer minha sobrancelha da Nike, igual todo mundo tá fazendo agora, entendeu? É isso, velho. Já era. Não, já era assim, né? Eu acho que tinha que ser, né? Eu acho que tinha que fechar, tá? Eu acho que tinha que fechar. Então, assim, tem muita coisa boa nesse contrato com a Nike. Não está assinado, porque o que foi enviado foi uma proposta na última sexta-feira, que o Corinthians passou sábado, domingo e segunda estudando, né? Eu acho que o jurídico do Corinthians, os diretores têm mais que fazer isso mesmo. Muito bem, essas são as últimas notícias aí do Corinthians. Infelizmente, é sempre acontecendo ali algo ruim, né? Digamos assim, no caso envolvendo Augusto Melo, vai de bet, nunca uma notícia que você fala assim, caramba, uma notícia legal, uma notícia boa. Não, sempre que surge algo novo, é sempre cada vez pior a situação. E eu vou passar aqui uma notícia que eu acabei de ver aqui no site da GE, o Ronaldo dizendo que a única saída para o Corinthians é
a SAF, né? E ele tem interesse aí em investir. Aqui ele fala o seguinte: a única saída do Corinthians para se livrar das dívidas é ter uma gestão eficiente e se transformar em uma sociedade anônima do futebol. Quem afirma é Ronaldo, ex-jogador do clube. O fenômeno analisou a situação atual do Corinthians, que enfrenta dificuldades financeiras e uma crise política, com o presidente Augusto Melo afastado do cargo indiciado pela polícia. Infelizmente, não tenho esperança com o modelo atual. É muita bagunça, muita dívida. A única saída que enxergo é a transformação em SAF, diz Ronaldo ao podcast do Denilson Show. O ex-atacante, que foi dono da SAF do Cruzeiro e do Valladolid, da Espanha, se mostrou interessado em investir no Corinthians caso o clube decida mudar seu modelo de gestão. Se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo dinheiro e embarco. E não vai ser uma surpresa, porque acredito muito enquanto clube, massa social, potencial. Se organizar, o Corinthians é uma máquina. O modelo de SAF sofre enorme resistência de conselheiros e associados do Corinthians, mas vem sendo tema de debate no clube. Quando o Corinthians decidir virar uma SAF, e pode ser um modelo híbrido de SAF, em que o investidor passa a ter um controle alternado com a associação, mas os primeiros anos precisa ser o investidor no controle. E dependendo do quanto for injetar esse dinheiro, porque a dívida do Corinthians só cresce, opinou o Ronaldo. Mas e aí, fiel, qual a sua opinião? Deixa nos comentários aí. A sua opinião ela é sempre bem-vinda. Bom, essas são as últimas notícias do Coringão. Eu vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago de volta para o canal. Não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!